Na ponta da África, onde o calor queima o ar e a morte espreita em cada gole de água. Cada respiração é uma luta. Cada passo é uma declaração de sobrevivência. A Namíbia não é para os fracos. Aqui, a natureza é implacável. Mas nunca desespera. Em meio à aridez, a vida ainda irrompe. Feroz. Selvagem. E de uma beleza de tirar o fôlego. Namíbia. Canção selvagem entre a areia e a vida. Namíbia, uma terra onde a natureza não dá vida facilmente, onde a areia vermelha se estende infinitamente, o vento sopra constantemente, às vezes queimando como fogo, às vezes frio como gelo. Não há florestas densas para protegê-lo, nem rios tranquilos para matar sua sede, apenas sol, vento e desafios sem fim. No entanto, em um lugar onde a vida parece ser um luxo, a natureza continua silenciosamente a escrever sua história, com criaturas extraordinárias que aprenderam a se adaptar, sobreviver e prosperar. Entre elas, a mais proeminente é um grupo de 7 leoas conhecidas como fantasmas do deserto. Diferentemente de suas contrapartes do Serengeti ou Maasai Mara, essas guerreiras têm uma aparência distinta, com corpos esguios, pernas longas e pés largos que as ajudam a atravessar o terreno macio e arenoso. Sua pelagem amarelo clara misturada com um toque de vermelho do deserto os faz quase desaparecer no espaço flamejante. Este é um lugar onde não há rebanhos de antílopes nem búfalos em abundância, então eles são forçados a se tornarem caçadores pacientes, viajando dezenas de quilômetros por dia em busca de presas raras. A única fonte de água, se houver, são algumas gotas de orvalho que permanecem nas folhas secas todas as manhãs. Toda jornada é uma aposta de sobrevivência. Ao longe, uma manada de girafas se movia silenciosamente. Com seus pescoços esticados para o alto, eles são como figuras vagas em uma pintura, procurando por cada precioso ponto verde restante, a última folha de uma velha acácia. Suas línguas se esquivavam agilmente dos espinhos, mordiscando cada folha como se fosse a última refeição do dia. O vento do deserto soprava, trazendo o cheiro de areia, o cheiro de luz do sol e o gosto de arbustos queimados. As girafas mastigavam lentamente, com olhos gentis, aparentemente alheias à presença de um bando de leões que as observava, silenciosos como sombras. Eles não têm pressa. Eles sabiam muito bem que caçar sob o sol quente era equivalente ao suicídio. A areia quente não só queima seus pés como também destrói todas as chances. Eles esperaram, como já haviam esperado centenas de vezes antes, pacientes como pedras, prontos como areia. A caçada começou.
Um vento quente e seco soprava, carregando pequenas partículas de pó dourado, mas isso não afetou o orgulho das leoas que aproveitavam seu merecido banquete. 7 leoas, as guerreiras do Namibe, desfrutam tranquilamente de seus despojos após uma paciente caçada. Eles ficam deitados na areia quente, respirando com regularidade, relaxando após horas de estresse perseguindo e encurralando suas presas. Os leões comiam de maneira ordenada, sem pressa ou brigas. Uma fêmea mais velha, aparentemente a líder da matilha, levantou a cabeça, lambeu os lábios e olhou ao redor. Não havia sinal dos oportunistas, apenas a paz do deserto e o céu claro acima. Alguns já tinham comido até se fartar, deitados na areia fofa, com os olhos semicerrados, aproveitando a brisa suave que soprava, acalmando o calor abafado do meio-dia. Um leão mais jovem rolou, espreguiçou-se e então esfregou a cabeça em outro, como se estivesse compartilhando a alegria. A caçada terminou, a fome foi saciada. Os fantasmas do deserto desfrutam de um raro momento de paz na terra árida, antes que o sol continue sua jornada silenciosa e a noite caia lentamente sobre o deserto. O sol da manhã nasceu lentamente, lançando um brilho suave sobre as areias desoladas do Namibe. O calor do dia ainda não havia realmente aumentado, e a vasta terra parecia mergulhar em um momento de silêncio. Ao longe, entre as dunas douradas, move-se uma caravana silenciosa, os gigantes do deserto, os elefantes do deserto da Namíbia. Ao contrário de seus primos das pastagens, os elefantes do deserto da Namíbia são criaturas perfeitamente adaptadas para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. Eles têm pernas mais longas e pés largos que facilitam a caminhada na areia fofa. Sua pele grossa e cinza clara reflete a forte luz do sol. Mais importante ainda, eles aprenderam a sobreviver sem água abundante, uma habilidade milagrosa em meio à seca. A manada de elefantes caminhava silenciosamente, com cada passo pesado, mas firme, impresso na areia. Eles conhecem o caminho que escolheram, é uma jornada que seus ancestrais repetem há gerações. A elefanta mais velha liderou o caminho, mexendo as orelhas suavemente para afastar os insetos que zumbiam ao seu redor. Atrás deles vinham elefantes mais jovens, alguns com apenas alguns meses de idade, caminhando lenta e hesitantemente na areia quente. Todos os dias, os elefantes precisam caminhar dezenas de quilômetros para encontrar água, o que não é um desafio fácil no ambiente árido do deserto. Depois de horas viajando sob o sol escaldante, eles finalmente chegaram ao seu destino. Diante dos meus olhos estava um lago raso, pequeno mas precioso, como uma joia brilhante no meio de um mar de areia. Este lugar é o centro da vida nesta terra árida. Contudo, os elefantes não eram os únicos presentes. Ao redor do lago, grupos de oryx com chifres longos e curvos descansam, com os olhos alertas, mas ainda incapazes de deixar a atraente fonte de água. Um pouco mais longe, algumas zebras abaixavam a cabeça para beber água, seus pelos pretos e brancos se destacando como fitas contra a areia amarela. Pequenos bandos de pássaros migratórios se reúnem perto do lago, e seus cantos se misturam aos sons naturais do entorno, criando uma sinfonia selvagem no deserto tranquilo.
No alto do céu, abutres circulam silenciosamente, seus olhos aguçados examinando cada movimento abaixo, esperando uma oportunidade para se alimentar. Ao longe, sob a sombra fina das árvores esparsas, um grupo de leoas descansava. Eles não têm pressa, o momento ideal para caçar ainda não chegou. Mas a presença deles é um lembrete claro de que, embora esse oásis seja um caldeirão de vida, também é um lugar onde a morte pode atacar a qualquer momento. Os elefantes caminharam lentamente até a beira da água, sem pressa, sem pânico. Depois de dezenas de quilômetros cansativos de viagem, eles agora sabiam que estavam temporariamente seguros. O longo tronco descia, enrolava a água fria e a levava até a boca. Alguns filhotes de elefante brincalhões não apenas bebiam, mas também brincavam com a água, usando suas trombas para jogar água fria em suas costas, aproveitando um momento refrescante após uma longa jornada sob o sol escaldante. A manada de elefantes ocupava um grande espaço ao redor do lago, mas outras espécies continuavam se aproximando para beber. A presença desses gigantes traz uma estranha sensação de segurança, porque quando os elefantes estão presentes, os predadores muitas vezes hesitam em atacar. Uma brisa suave soprava, fazendo a superfície do lago ondular suavemente, deixando um raro momento de paz no meio da terra mais árida do planeta. Mas os elefantes sabiam muito bem que essa paz não duraria. Depois de descansar sob a sombra de uma árvore por um tempo, eles continuarão sua jornada sem fim, procurando comida, água e mantendo a vida neste deserto árido. Enquanto o sol se punha lentamente em direção ao horizonte, tingindo o céu de um vermelho intenso, os gigantes partiram mais uma vez. Eles deixaram o lago em silêncio, deixando para trás um oásis de descanso, onde amanhã tudo continuaria, como acontecia há milhares de anos. Naquela época, o sol estava alto no céu do deserto da Namíbia, com seus brilhantes raios amarelos caindo sobre a areia quente. Em meio ao solo seco, um grande ovo com uma casca grossa e dura repousa silenciosamente no ninho, escondido entre pequenas pedras para se camuflar dos predadores. Mas hoje, essa paz está prestes a ser quebrada. Ouviu-se um leve estalo. Na superfície do ovo, apareceu uma fina rachadura. Então outro som, mais alto, mais claro. Um pequeno bico, ainda úmido e trêmulo, começou a bicar a concha protetora por dentro. Sob o sol escaldante do deserto, uma pequena criatura está tentando nascer. Cada pedaço da concha se quebrou, revelando o formato de um filhote de avestruz coberto de penas macias. Seus olhos ainda estavam turvos devido à jornada exaustiva, mas seu instinto de sobrevivência o impeliu a se levantar. Perto dali, outros ovos também começaram a se mover, sinalizando o nascimento de uma nova geração. Não muito longe do ninho, seus pais esperavam pacientemente. Na sombra escassa de um arbusto espinhoso, um avestruz macho com plumagem preta como azeviche permanecia de pé, observando cada movimento do ninho. Ao lado dela estava uma avestruz fêmea, com suas penas marrom claras cobrindo seu corpo, verificando delicadamente cada ovo restante. Os dois se revezaram na incubação dos ovos durante semanas, protegendo-os de perigos como hienas, raposas orelhudas e abutres que circulavam sobre suas cabeças.
À medida que os filhotes de avestruz emergiam dos ovos, um por um, os olhos dos pais se enchiam de cautela, mas também de ternura. Eles não podem carregar seus filhotes como elefantes, nem podem cuidar deles com suas bocas como leões, mas têm uma coisa mais preciosa do que qualquer outra, que é proteção absoluta para seus filhos. Depois de apenas algumas horas, os filhotes de avestruz conseguiram ficar de pé sobre seus pequenos pés. Eles estavam tremendo e cambaleando, mas seus olhos estavam cheios de determinação. E então, seguindo os passos dos pais, eles começam os primeiros passos na jornada da vida. Com apenas um dia de vida, eles enfrentam seus primeiros desafios. O sol escaldante, a areia quente e os predadores espreitando em algum lugar nos arbustos são sempre uma ameaça à espreita. Mas, felizmente, eles não estão sozinhos. Os pais deles lideraram o caminho, caminhando firmemente pela areia escaldante. Os olhos atentos do avestruz macho estavam constantemente atentos, prontos para detectar qualquer perigo. Se um predador aparecer, ele abrirá suas asas, parecendo maior para enganar seu oponente, ou lançará chutes violentos que podem ferir seriamente uma hiena. Nos primeiros dias, os jovens avestruzes só sabiam se agarrar ao corpo dos pais sempre que sentiam algum movimento. Gradualmente, eles começaram a aprender a sobreviver, bicando grama seca, mordiscando folhas, acostumando-se à comida de uma criatura que vive no deserto árido. O tempo passou, os filhotes de avestruz já cresceram. Eles deixam os braços dos pais e buscam novas terras para começar suas próprias vidas. Um dia, eles irão acasalar, construir ninhos e continuarão a proteger a próxima geração, assim como seus pais fizeram no coração deste deserto. Não muito longe dali, um óryx, também conhecido como antílope com chifres de cimitarra, estava se movendo pela areia escaldante. Eles são um dos ícones selvagens do deserto da Namíbia, com pelos lisos e claros, cor de areia, realçados por listras pretas marcantes ao longo do rosto e do corpo. É essa mistura sutil que os ajuda a se esconderem perfeitamente na natureza. A característica mais marcante do óryx são seus chifres longos, retos e afiados, como duas lâminas de espada. Sejam machos ou fêmeas, eles podem usar seus chifres como armas formidáveis de autodefesa. Com apenas um golpe forte o suficiente, um jovem leão pode ser derrubado. Isso faz do óryx um dos poucos antílopes que ousa enfrentar predadores. Seus corpos são projetados para serem perfeitamente adaptados à seca. Pele grossa, pernas longas e passos fortes os ajudam a superar a areia quente. A longa cauda balançava continuamente para espantar os insetos agarrados ao sol escaldante. Os óryx são animais gregários, geralmente vivendo em pequenos grupos de cerca de 5 a 10 indivíduos. Quando as condições ambientais são favoráveis, o rebanho pode chegar a 30 indivíduos. O macho alfa assume o papel de líder e protetor, enquanto as fêmeas cuidam e nutrem os filhotes.
Entretanto, se infelizmente for perdido do rebanho, um oryx também pode sobreviver sozinho. Eles têm a capacidade de sentir o cheiro da água de muito longe e estão dispostos a viajar dezenas de quilômetros por dia para encontrar uma fonte de vida. Quando em perigo, o oryx não foge imediatamente. Eles escolheram ficar em círculo, os adultos com os chifres apontando para fora, enquanto os jovens ficavam protegidos no meio. Se atacado, o oryx lutará com coragem, force seus chifres afiados como aço. Uma hiena, ou mesmo um leão jovem, se descuidado, pode pagar caro por uma emboscada equivocada. A época de reprodução do oryx ocorre durante todo o ano, no entanto, eles geralmente escolhem meses com clima mais favorável para receber a nova geração. Após cerca de 9 meses de gestação, a fêmea deixa o rebanho e procura silenciosamente um lugar seguro e tranquilo, longe dos olhares curiosos dos predadores, para se preparar para o parto. Ao nascer, os filhotes de antílope têm pelos castanho claros, o que os ajuda a se camuflar facilmente entre a grama seca e a areia amarela do deserto. Durante as primeiras semanas, eles são cuidadosamente cuidados pela mãe escondidos em arbustos baixos. Ninguém os ensinou, mas desde o momento em que abriram os olhos, eles já tinham um forte instinto de sobrevivência. Em poucas horas, eles conseguem se levantar e andar com pernas instáveis, uma parte vital da sobrevivência na natureza, onde cada segundo de atraso pode custar caro. Com o tempo, os bezerros aprendem a procurar comida, desenvolvem a capacidade de escapar e gradualmente aprendem a usar seus chifres crescentes para a defesa. Ao completarem 1 ano de idade, eles começam a ser independentes, a se separar do rebanho e a encontrar seu próprio território, o que marcará sua jornada até a vida adulta. O oryx não é apenas um símbolo de resiliência, mas também um elo vital no ecossistema do deserto da Namíbia. Eles fornecem uma valiosa fonte de alimento para grandes predadores, como leões, leopardos e hienas. Mas seu papel não para por aí. Com uma dieta baseada em plantas dispersas, o oryx ajuda a controlar a dispersão excessiva de arbustos, contribuindo para que o ecossistema não fique desequilibrado. Os excrementos de oryx também atuam como uma fonte valiosa de nutrientes para o solo, ajudando as plantas a crescer em ambientes áridos. Até as pegadas que eles deixam na areia criam caminhos naturais, ajudando outros animais a se moverem facilmente pelas áreas áridas do deserto. Namíbia, onde o calor seco queima cada grão de areia, onde os ventos que sopram pelo deserto são como sussurros da história, onde o tempo parece ser medido não por anos, mas pelas pegadas de leões, de elefantes do deserto, de humanos primitivos esculpidas nas rochas.
Entre o deserto vermelho e o silencioso mar azul, entre areia e ossos, entre a vida e a morte, a Namíbia ainda existe como uma história não escrita. Com cada vale, cada duna, cada olhar das tribos Imba, este país é mais do que apenas um destino, e é um lembrete da resiliência da natureza, da beleza intocada que ainda existe em um mundo que está cada vez mais estreitando suas fronteiras naturais. À medida que o sol se põe atrás das dunas de areia de Sussusvlei, pintando o céu de um laranja intenso como a última faísca do dia, a Namíbia não apenas cai na escuridão e ela retorna a um silêncio antigo onde todos os sons do vento, da areia e dos animais selvagens se tornam um. E lá, o coração da África ainda bate, e lento, selvagem, mas resiliente.